Fala, meus amores, como é que estão vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá aí, ó, tio Sormani na área, método Sormani, o método que vai fazer você destruir as banquinhas com requintes e crueldade. Saiu o edital da PC Piauí, muita gente mandando mensagem, ó, e nós vamos destruir a banquinha FGVzinha. Tá aí o nosso site, ó, e a gente tem aí vários cursos chegando pra gente lançar. E galera, vamos gabaritar raciocínio lógico matemático, tá? Separei algumas questõezinhas aí super interessantes. E o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Galera, tá aí. Esse é o edital para o cargo oficial investigador, tá? Que vai daqui, ó, dessa parte aqui de lógica, tá? Até chegar aqui, né? Porque o resto aqui é contabilidade. Ele traz aqui também a parte de estatística, tá? Média, moda, mediana, desvio padrão. Traz aqui dentro toda a parte de lógica, razão, proporção, conjuntos, tranquilo? Aqui, ó, para perito oficial criminal, tá? Também a parte aí do raciocínio lógico, matemático, né? Então, um edital, gente, aí pra gente destruir a banquinha com requintes de crueldade. Gente, separei aí, tá? Algumas questõezinhas interessantes, tá? E essa primeira questão, uma questão bem tranquila. Agora, ó, FGV TCE Pernambuco. Analise a tabela verdade a seguir. Os valores que completam corretamente a última coluna da tabela de cima para baixo são... Ó, ele quer aqui a última coluna. O que é que a galera pode ter dificuldade na prova? Professor, esse símbolo é o quê? Guarde a dica do tio. Ó, na prova a galera se confunde. Esse aqui e esse aqui. Qual é a dica? Bote um pontinho em cima. Quem é aí o I? Quem é que parece com a letra cursiva do I? Né? O primeiro símbolo é. Então aqui, ó, o I, gente. Olha. Então aqui é o E. Esse aqui é o O. Ou então, se esquecer essa dica, ó, bota um O na frente. Bota um O na frente. Quem é que parece com a palavra OU? Isso aqui, né? Então aqui é o OU. Isso aqui é o E. Então, ó, E, OU. Isso aqui é o conectivo OU. Então aí eu tenho quem, gente? P ou Q. Gente, qual é a regra do OU? O OU é o conectivo que tá de boa. É o conectivo que ele não pega no pé. O OU, se aparecer pelo menos uma verdade, a frase já é verdadeira. Então, gente, acabou. Ó. Se aparecer V no OU, a frase é verdadeira. Apareceu V, é verdadeiro. Apareceu V, é verdadeiro. Eita, professor, qual é o único caso que dá falso? É quando não aparece o OU. Então, isso aqui, ó, é exatamente o que, gente? Falso. Onde é que tem aí V, 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 F? Resposta, letra A de aprovação. Gente, você não pode errar esse tipo de questão. O OU, basta um V que a frase é verdadeira. O E, que é o exigente, só é verdade quando tudo for verdade. Então o OU é o conectivo que está de boa. Apareceu pelo menos um V, a frase é verdadeira. Tranquilidade. Beleza. Vamos para a próxima. Gente, questãozinha aí alto nível.
ele mistura conjuntos e fração. Vamos lá. Em uma sala, há mais do que 22 e menos do que 32 jovens. Ó, ele dá um intervalo. Então, essa quantidade de jovens é maior que 22 e menor do que 32. Já vou botar aqui, ó, se é maior que 22 e menor que 32, pode ser 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Porque tem que ser maior que 22 e quantidade de jovens tem que ser uma quantidade inteira. Então tem que ser mais do que 22 e menos do que 32. Então vai de 23 a 31. Só que ele disse, dos quais 5/6 estão usando tênis. Ó, 5/6 dessa quantidade de jovens, que é maior que 22 e menor que 32, usam tênis. E 3/4 usam boné. 3/4 também dessa quantidade. O número mínimo de jovens nessa sala que estão usando tanto tênis como boné é... Gente, quando ele diz tanto tênis como boné, é interseção. Tem que fazer os dois. Só que lembre, quantidade de pessoas que usam tênis tem que ser uma quantidade inteira. Você não tem 30,8 pessoas usando tênis. Quando eu for calcular os 5/6 e o 3/4 desse valor, o resultado tem que dar inteiro. Porque eu estou falando em quantidade de pessoas. Então, gente, sempre olhe para o denominador, ó, quando você for calcular frações. 5/6 aí, 3/4, olhe para o denominador. O número que eu vou calcular isso aqui tem que ser um cara que divide por 6 e por 4. Sempre olhe para o denominador. O cara aqui que divide o 6 e divide o 4 é 24. Se você pegar, por exemplo, o 30, ó, o 30 divide o 6, mas não divide por 4. O 31 não divide ninguém. Sempre quando você for calcular fração de algo, o cara que você vai pegar e calcular, para que eu tenha um resultado inteiro, ele tem que ser divisível pelos denominadores. Então eu vou calcular 5/6 de 24 e 3/4 de 24. Ó, 24 simplificando por 6 dá 4, ó. 5 vezes 4, 20, ó. Pronto. 20 usam tênis. Viu que deu uma quantidade inteira? Aqui. 24 por 4 sobra 6. 3 vezes 6, 18. Gente, qualquer um aqui que você pegar vai falhar. Pode ser que nos dois não dê inteiro, falhe em um deles. Mas veja, o único cara que satisfaz essa condição é o 24. E aí, gente, ó, eu tenho isso, ó. Vamos lá. Eu tenho tênis, que são 20, e boné, que são 18. Eu quero aqui o mínimo, ó. Quem é meu aluno já sabe que quando ele pede quantidade mínima, é porque aqui fora é 0. Tá? Sempre. Quando ele pede a interseção mínima, é porque eu tenho um mínimo lá fora. E aí, gente, ó, eu sei que o total de jovens são quantos? 24. Como é que eu acho interseção? Qual é a dica para achar interseção? Somo tudo e vejo quanto passou do total. Você vai somar tudo, ó. 20, 18. Vou somar por somar aqui, ó. E o 0 aqui fora. Porque se tivesse 1 aqui fora, também você somava. 20 mais 18 mais 0. 38. Ó,
Quando eu somo tudo dá 38, mas eu só tenho 24. Sempre o que passa do total é a interseção. Ó, 38 passou quanto de 24? 14. 14 é o mínimo de jovens que usam as duas coisas. Lembra que se ele pedisse o máximo, é o menor valor. Ah, um tem 20, outro tem 18. No máximo ele teria em comum 18. Sempre o máximo é o menor valor entre eles. Tá? O máximo da interseção. Beleza? E se ele pedir o mínimo da interseção, lá fora eu não tenho ninguém. E como é que eu faço para achar isso? Soma tudo e vê quanto passou do total. Gente, veja que questãozinha interessante. Tá vendo? Show? Vamos para a próxima. Questão 3. 3 soldados pintam uma área de 45 metros quadrados. Ó, questão da PM, segunda classe, FGV. No mesmo tempo e com a mesma eficiência, a área em metros quadrados que 5 soldados pintam é, ó, você está relacionando área e quantidade de soldados. Uma área de 45 metros quadrados, 3 soldados. Se eu tiver 5 soldados, vão pintar que área? Galera, questãozinha de regra de 3, né? Regra de 3 simples, porque eu só tenho 2 grandezas. Toda questão que dá 3 valores e pede o quarto é uma regra de 3 simples. Só que você tem que analisar se é direta ou inversa. Se a regra de 3 for direta, ó, você faz o cruz credo, multiplica assim. Se for inverso, ó, lembre do i de inverso, ó. Você multiplica assim, lado a lado. Se for inversa, se for direta, você faz o cruz credo. Gente, se eu tenho mais soldados, eu vou pintar mais área ou menos área? Mais. A união faz a força, né? Então, se eu tenho mais soldado trabalhando, eu vou pintar mais área. Essa regra de 3, ela é o quê, gente? Direta, porque se um aumenta, o outro aumenta. Então, eu vou multiplicar normal, ó. Faz o cruz credo. Vai ficar quem? 3x igual a 45 vezes 5. Quem é x? É só passar o 3 dividindo, ó. 45 vezes 5 dividido por 3. Galera, eu posso simplificar aqui, ó. 45 por 3 dá quanto? 15, né? Vezes o que sobrou, que é quanto? 5. 15 vezes 5. 75. Letra A. Tá vendo, gente? Tá vendo? Agora, se fosse quantidade de soldados e tempo para fazer um serviço, quanto mais soldados eu tiver trabalhando, a união faz a força, eu gasto menos tempo. Aí seria inverso. Aí eu multiplicaria assim, ó. Tipo, x vezes 5 igual a 45 vezes 3. Só que aí é direto. Porque, ó, tem 3 fórmulas olhando para você. Quantidade de soldados e área. Quanto mais soldados eu tenho, mais áreas eu pinto. Quanto mais área eu tiver para pintar, de mais pessoas eu preciso. Tranquilo? E, gente, questãozinha aí de número 4, ó, de estatística. Um centro de pesquisa analisou em 14 cidades brasileiras a taxa de desemprego entre março de 2018 até abril de 2019. E aí ele dá o gráfico, ó, onde você tem lá, ó, a taxa de desemprego, né, em percentual,
e aqui, ó, o ano, né? E aí ele diz assim, gente, a data, né? Ele diz assim: a mediana dessa taxa de desemprego no período analisado é de, galera, ó, mediana também é chamado de segundo quartil, ou também chamado de quartil 2. Gente, o que é mediana? A mediana é o cara que está no meio. Só que eu tenho que pegar primeiro a sequência e colocar ela em ordem crescente ou ordem decrescente, em rol. Sempre que você for calcular a mediana, tem que colocar os elementos em ordem. Careca, professor. Tem que colocar em ordem. Vamos colocar os elementos em ordem. E já já eu dou uma dica, ó. Vamos lá. Ó, primeiro vai aparecer aí o menorzinho de todos, ó. Que é quanto? 7,5. 7,5. Depois do 7,5, você tem quem? O 7,6 quantas vezes? 2. 7,6, 7,6. Depois, aqui, ó, tem o 6,8, gente, que é menor. Então vem antes aqui, ó, do 7,5. Tranquilo? Beleza? E aí depois do 7,6 eu tenho quem? O 7,7. Tá? Depois do 7,7 eu tenho quem? Ó, o 7,9. Duas vezes. Tranquilo? Depois do 7,9 eu tenho quem? O 8,1. Depois do 8,1 eu tenho quem? O 8,2. Depois, ó, o 8,5. Duas vezes. Tá vendo? Depois, o 8,6. Depois, o 8,9 e o 9. Tá vendo? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 termos. Gente, eu coloquei isso em rol. Isso em ordem. Aqui eu coloquei do menor para o maior. Ó, quando a quantidade for ímpar, a mediana é o termo do meio. Você pega o termo do meio. Agora tem que organizar primeiro, como eu fiz. Quando a quantidade for par, você pega os dois do meio e tira a média. Então, ó, aqui eu tenho 14 termos. Você vai pegar os dois do meio. Gente, faça isso, ó. A técnica do tracinho, ó. Tira um de um lado, um do outro. 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 Esses são os dois do meio, ó. Quem é a mediana? Você vai fazer a média dos dois do meio. Soma os dois e divide por 2. Então vai ficar quem, ó? 7,9 mais 8,1. Isso dá quanto? Dá 16. Ó, 7,9, 8, 16. Lembre que isso aqui está em quê? Em porcentagem, né? Dividido por 2. Isso dá quanto, gente? 8%. Lady B. Lady B, Lady B, Lady B. Tá aí, gente, ó. Falou em mediana. Você tinha uma quantidade par. Tem que colocar primeiro em ordem. Se a quantidade for par, pega os dois do meio e tira a média. Se a quantidade for ímpar,
pega só o do meio. Pra sobrar os dois do meio, aí, tira um do lado, um do outro. Tira um do lado, um do outro. Tira um do lado, um do outro. Sobrou exatamente os dois do meio. Tá aí, gente. Galera, quem não segue o nosso Instagram, siga, se inscreve aqui também no canal, tá? Dá o like aí, curte e compartilha. E é isso. Ficamos por aqui. Um beijão. Quero ver aí o comentário, viu? Gente, hoje às 8h30 a gente tem uma aula massa. Serve pra vocês também. Assistam. Vai ser show. Fui.